Olá, boa noite, sejam todas bem-vindas. A gente está começando mais um Hora de Engravidar, essa série de lives que visam te acolher e te dar clareza no que você precisa fazer para conseguir engravidar e ter o seu positivo mais rápido. Eu sou a doutora Juliana, médica, ginecologista, especialista em fertilidade, atuo com reprodução humana e meu objetivo aqui é te ajudar a realizar o sonho de engravidar após os 30 anos. Nessa live de hoje a gente vai falar sobre os exames que toda mulher que quer engravidar, deveria fazer, deve fazer antes, de começar a tentar e durante toda a sua jornada para conseguir engravidar. Então, a gente começando aqui falando, eu sempre digo que o primeiro ponto, que eu acho que é o ponto mais importante do início da jornada de quem está tentando engravidar, é realmente a gente ter um apoio, um acolhimento. Então, seja o acolhimento do parceiro, seja o acolhimento também de um profissional, de familiares, de amigos, isso é essencial. E o segundo ponto é a gente partir para a investigação. Essa investigação ela é extremamente importante porque ela vai dar clareza pra gente do nosso diagnóstico, do porquê aquela gravidez não está acontecendo. E essa clareza vai poder acelerar a jornada, seja dando um direcionamento e uma assertividade em relação aos suplementos que você precisa utilizar, seja em relação a mais exames que talvez você precise realizar, ou ainda, sobre tratamentos e medicação. Então, você ter a clareza de um diagnóstico é extremamente importante e essencial. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Existem diversos exames, Aqui eu vou me ater a 3 exames, mas se vocês forem tendo dúvidas em relação a algum exame, vocês podem ir colocando aqui pra mim que a gente vai respondendo, tá bom? Então, vamos lá. Alguns exames, que eu costumo falar que são importantes em relação à tentativa de engravidar, são o ultrassom transvaginal, o TSH e o T4 livre, que é um hormônio voltado para a parte da tireoide, e a insulina. Então eu vou tentar dar uma clareza aqui em relação a isso, porque algumas pessoas acham que é só a gente chegar, fazer um exame e pronto, acabou. Mas na verdade a gente precisa, às vezes em alguns momentos dessa jornada, repetir esses exames, Então saber exatamente quando fazer e quando repetir os exames é extremamente importante. O ultrassom transvaginal, eles têm alguns tipos de ultrassom. Ele pode ser feito na primeira fase do ciclo, na segunda fase do ciclo, ou se ainda aquele ultrassom seriado, em que a gente faz vários ultrassons no mesmo ciclo, ou ainda ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Cada um desses ultrassons, esses momentos que ele é realizado, vai dar uma informação importante pra gente. Então, por exemplo, o ultrassom transvaginal, quando ele é feito na primeira fase do ciclo, ele é importante para dizer pra gente, por exemplo, se nessa fase a gente tá com o endométrio mais fino, logo após a menstruação, que é o esperado, se não tem uma imagem sugestiva de pólipo ali, por exemplo, no endométrio. E ele também vai ser importante para dizer pra gente os ovários, fazer a contagem de folículos antrais pra gente ter uma noção da nossa reserva ovariana. Essa reserva ovariana a gente considera normal, adequada, quando a gente tem uma contagem de folículos antrais entre o 2º e o 5º dia do ciclo menstrual, aí acima de 7 folículos antrais, somados 2 ovários. Já o ultrassom transvaginal da segunda fase do ciclo, ou seja, após a ovulação, esse é um ultrassom que vai, primeiro, confirmar pra gente que a ovulação aconteceu, então ver aquela imagem no ovário de corpo lúteo, vai poder dizer pra gente qual é o tamanho desse endométrio, se realmente ele atingiu um tamanho adequado para essa implantação do embrião, tá? Então é um exame que também ajuda a nortear. Quando a gente faz o ultrassom seriado, é aquele ultrassom que a gente faz logo no início do ciclo, na fase pré-ovulatória e também após a ovulação. Esse ultrassom transvaginal, ele é capaz de dizer pra gente a contagem de folículos, quantos folículos foram recrutados naquele ciclo, ou seja, quantos folículos estão crescendo. E ele vai dizer também se aquele folículo que está crescendo, ele está sendo capaz de deixar o endométrio pronto para receber o embrião na fase de ovulação e na fase que você vai ter a chance da janela de fertilidade. Então, você vai conseguir saber se o endométrio está trilaminar, se ele está com mais de 7 milímetros. E após dessa ovulação, você vai confirmar que existe um corpo lúteo, e que realmente a ovulação aconteceu. Então, é um ultrassom que traz bastante informação quando a gente quer fazer essa avaliação de fertilidade. Ele pode ser interessante
informação do período do ciclo inteiro, informações da primeira fase, né, do período pré-ovulatório e confirmar essa ovulação. Então ele dá uma clareza em relação a vários momentos do ciclo e pode ser interessante fazer em alguns momentos dessa jornada. Talvez quando você vai começar a engravidar, tentar engravidar, né? Ou às vezes quando a gravidez não está acontecendo e você precisa tentar identificar o que pode estar ocorrendo. Hoje mesmo, né, trazendo para a realidade um caso que eu atendi, uma mulher de 35 anos, ela tem os ciclos vêm vindo mais curtos. Então ela tá ciclando, né, tendo menstruações a cada mais ou menos 22 dias, mais ou menos 20, 22 dias. E o que eu passei para ela foi justamente, dentre outros exames, mas um exame foi o ultrassom transvaginal seriado, para dar clareza pra gente se realmente ela tá com uma fase inicial mais curta, né, tá sendo muito rápida essa fase inicial de recrutamento e ovulação, ou se ela tá com uma insuficiência de progesterona e a fase lútea dela tá sendo mais curta. Então a gente precisa entender da onde que tá vindo esse ciclo mais curto. É do início da primeira fase ou é da segunda fase? Mas comumente é da primeira fase, né? Geralmente a segunda fase ela tende a ter uma estabilidade maior. Mas esse exame então vai dar essa clareza pra gente realmente como que a gente precisa conduzir, tá? E existe também o ultrassom transvaginal com preparo intestinal, que é um exame que às vezes ajuda a substituir a ressonância da pelve. É muito importante também quando a gente quer fazer uma investigação, por exemplo, de uma endometriose. Então esse tipo de ultrassom que é feito em alguns centros, né, com alguns profissionais que ficam especializados nesse exame, também é um exame importante para a gente poder, às vezes, acionar e conseguir identificar se a gente tem uma endometriose ali subjacente àquela infertilidade, tá? Então, esses são alguns tipos de ultrassom transvaginal. O outro exame, né, que eu estava falando da importância da gente fazer, que é o exame de TSH, T4 livre. Esse exame, ele visa avaliar a função tireoidiana, que é importante para a gente conseguir manter nosso corpo, né, o sistema como um todo, bem harmonioso, balanceado, né, com os hormônios equilibrados. Ele vai ajudar tanto na questão de absorção, influencia na absorção de nutrientes, né, e vai influenciar na qualidade da nossa vida, né, a gente ter uma qualidade de vida melhor. Ele vai influenciar na questão do nosso sono, nosso intestino, né, a questão de peso. Então é um hormônio essencial. E ele pode também, quando alterado, aumentar o risco de aborto. Então é importante a gente ter uma função tireoidiana regulada para a gente conseguir realmente minimizar o risco de um abortamento, tá? Então, qual é o nível adequado para a gente ter esse hormônio tireoidiano? Geralmente é um TSH entre 0,1 e 2,5 nessa período de tentativa e também na primeira fase desse primeiro trimestre, tá? Então, 0,1 a 2,5 na fase de tentativa e no primeiro trimestre, geralmente é o alvo do TSH que a gente quer para a gente evitar o risco de aborto. E esse exame, como eu estava falando, né, não é só chegar e fazer, a gente precisa repetir ele em vários momentos, principalmente se ele deu alterado. Então, se ele deu alterado e você está precisando fazer uma suplementação de levotiroxina, que é o hormônio da tireoide, você vai precisar refazer a dosagem desse hormônio em vários momentos ao longo dessa jornada, né? E se ele veio limítrofe, também é interessante em algum momento você repetir para ver se realmente você não vai precisar suplementar a levotiroxina nesse momento, em algum momento dessa jornada, tá? E o outro exame que é extremamente importante é a insulina. Esse exame de insulina, né, ele é importante porque ele pode levar uma insulina alterada, né, ele vai alterar o nosso metabolismo, né, uma consequência de um metabolismo alterado, pode levar a uma piora, né, de qualidade de óvulo. Então a gente precisa ter uma insulina ajustada para não ter, né, o quadro de resistência insulínica. Então não é só fazer o exame de glicemia, de glicose em jejum. Às vezes a gente pode ter uma glicemia em jejum normal, mas a insulina está alta. Por quê? Porque o nosso corpo está secretando mais insulina para conseguir manter aquela glicose normal. Então é como se fosse um falso normal, sabe? Então o ideal é realmente a gente ter uma insulina abaixo de 8.
esse valor dá uma segurança de que essa parte metabólica está um pouco mais ajustada e pronta para a gente conseguir engravidar, diminuindo o risco, inclusive, de um diabetes gestacional. Então, ter uma insulina abaixo de 8 é o ideal, tá? E esse exame também é um exame que deve ser repetido ao longo de alguns momentos, principalmente se você tem síndrome de ovário policístico. Então, se você tem histórico de síndrome de ovário policístico ou já teve esse exame alterado em algum momento ou lá no limite, o ideal é você vir e mexe repetir, tá? Pra gente conseguir fazer esse ajuste aí de dosagem, entrar com algum suplemento. Então, esses exames eles vão permitir a gente ter uma assertividade maior na sua suplementação, por exemplo, na sua dieta, na orientação da quanto de atividade física você precisa fazer, né? Ele pode dar um norte também, o ultrassom transvaginal, relacionado se tem algum fator que pode levar a uma dificuldade para engravidar, né? De alteração anatômica, né? Às vezes a gente identifica, né, uma baixa reserva com ultrassom. Então esses exames são super importantes para nortear e eles precisam ser repetidos em determinados momentos dessa jornada, tá? Deixa eu ver aqui se vocês já colocaram alguma pergunta. Peraí. Ó, a Chara Nogueira, né, colocou aqui. Tenho SOP, já fiz alguns exames, mas nenhuma doutora pediu exames pro meu marido. Queria que ele fizesse também. Ele precisa com certeza fazer, né? A gente tem 30% dos fatores de infertilidade relacionados ao fator feminino, 30% são relacionados ao fator masculino, 30% relacionados ao fator feminino junto com o masculino e 10% infertilidade sem causa aparente. Então, se a gente deixa de investigar o parceiro, a gente está perdendo, ó, aqueles 30% que pode ser só fator masculino, mais os 30% que é fator masculino e feminino associado. Então, fazer uma investigação apenas da mulher é uma investigação parcial. Não dá pra gente tomar uma condução e uma orientação só baseado nisso. A gente precisa realmente da investigação do parceiro, tá? Então é extremamente importante. E o exame básico que ele precisa fazer é realmente o espermograma. Ele também, se possível, fazer o TSH, o T4 livre, a insulina, como eu tô colocando aqui, que são exames importantes, também é interessante. Mas pelo menos o espermograma ele tem que fazer, tá? Ah, vem na consulta sim, vai ser um prazer atender vocês, tá bom? Podem ir colocando as dúvidas que a gente vai respondendo, tá? Se quiser colocar mais alguma aí, pode colocar. Vamos lá. Então, como eu tava falando, né? As vantagens da gente realizar a ultrassom transvaginal é justamente a gente conseguir identificar alterações, tanto no útero quanto no ovário, que possam levar a uma dificuldade para engravidar. Então, exemplos de alterações que a gente consegue identificar com ultrassom transvaginal. Muitas vezes pólipo, mioma, cistos no ovário, né? Às vezes a gente pode identificar uma baixa reserva ovariana, a gente pode identificar um endométrio fino, né? Que não conseguiu se espessar adequadamente naquela fase periovulatória. Então, é um exame extremamente importante para a gente fazer. O outro exame, como eu estava falando, o TSH, parte T4 livre, que é a parte realmente da tireoide, ele evita, né, ele ajuda a reduzir o risco de aborto. A principal causa de abortamento é, sim, alteração cromossômica, que tem muita relação com o fator da idade da mulher, mas uma tireoide alterada já tem comprovação falando que pode levar a uma causa de perda gestacional. Então, essa tireoide precisa estar regulada para a gente ter essa segurança. E a insulina, principalmente se você tem síndrome de ovário policístico, precisa fazer essa avaliação. Não é somente fazer a glicemia de jejum, você precisa associar a insulina, se possível o Roma-IR, que também é um parâmetro que ajuda a gente a identificar essa resistência insulínica. E se a gente entra numa gravidez, né, numa período de tentativa de engravidar e na gravidez com uma insulina menor do que 8, a gente diminui o risco de um diabetes gestacional, a gente melhora a qualidade de óvulo, consequentemente melhorando a chance dessa gravidez acontecer mais rápido, tá bom? Algumas histórias, assim, né, de pacientes, essa como eu mencionei, né, a paciente hoje com um ciclo mais curto e pedindo ultrassom seriado para a gente conseguir identificar melhor.
Casos de pacientes com endometrioma, que é um tipo de endometriose no ovário, também podem ser, né, identificados através do ultrassom transvaginal. Não necessariamente precisa ser aquele ultrassom com preparo intestinal. Então, endometrioma muitas vezes é facilmente visto num simples ultrassom transvaginal. Agora, a endometriose profunda ela é melhor vista no ultrassom com preparo intestinal. Tá? Então, se você não tem a possibilidade de fazer uma ressonância da pelve, esse tipo de ultrassom com preparo intestinal é, às vezes, uma alternativa muito boa para a gente conseguir esse diagnóstico de endometriose. Além disso, né, ele pode dar uma clareza também em relação à adenomiose, que é como se fosse uma parente, eu brinco assim, que é como se fosse a prima da endometriose. É quando as células do endométrio se enraizam para dentro da camada muscular do útero. Isso a gente gera adenomiose. Também é um fator de infertilidade, leva uma inflamação naquele local, uma dificuldade de implantação do embrião. Então tudo isso a gente vai conseguir identificar com o ultrassom transvaginal, tá? Então é extremamente importante. Deixa eu ver aqui, vocês colocaram estradiol baixo dificulta engravidar? Então, Nayana, depende qual é o momento que você faz seu estradiol, tá? Não faz muito sentido pra mim um estradiol baixo dificultando engravidar. Não é um exame assim que a gente peça para essa avaliação, tá? Então, o estradiol, ele pode ser dosado na primeira fase do ciclo, que é justamente entre o segundo e o quinto dia, que é frequentemente, quando a gente quer avaliar, por exemplo, a reserva ovariana da mulher, a gente vai pedir o FSH junto com o estradiol. E esse estradiol, idealmente, nessa fase, é para estar baixo, e o FSH também é para estar um pouco mais baixo. Conforme o ciclo vai avançando e o folículo vai sendo recrutado, ele vai crescendo de tamanho, ele próprio vai produzindo um estradiol maior, e esse estradiol é que vai deflagrar o pico do LH, que é o hormônio que vai te fazer ovular. Tá? Então, o estradiol não é um exame que norteia a gente na investigação da infertilidade. Ele é um exame para avaliar a reserva, ajudar a avaliar a reserva ovariana. Então, a gente avalia a reserva ovariana com o hormônio antimileriano, com o FSH ou estradiol na primeira fase do ciclo, com a contagem de folículos antrais na primeira fase do ciclo. São essas três formas que a gente tem de avaliar reserva ovariana, tá? Mas o estradiol puro, simplesmente ele não dá o norte muito real pra gente de alguma coisa que possa estar levando essa dificuldade. Se você quiser colocar aqui um pouco mais o que tá te levando essa suspeita, essa pulga atrás da orelha, coloca aqui que a gente vai debatendo, tá? Cristina, acho que muitos homens não fazem por medo de descobrir que tem problemas. É uma questão tão cultural, né, Cristina? Assim, os homens realmente, eles de uma forma geral fogem, né, assim, não tem o hábito de ir a médico, né, até pra rotina deles investigativa, de saúde, independente de fertilidade, mas é uma grande questão realmente essa questão dos exames do parceiro, tá? Tenho SOP, no final do ano engravidei, em novembro perdi, estava com 3 meses, em fevereiro fiz exame, está tudo bem, mas queria saber se tem alguma vitamina para tomar. Cleise, tem diversas vitaminas que você precisa tomar, tá? Quando a gente tem síndrome de ovário policístico, a gente precisa fazer uma avaliação bem completa. Alimentação, suplementação, atividade física, práticas de medicina chinesa. É comum em quem tem síndrome de ovário policístico, às vezes, ter o que a gente chama de útero frio dentro da medicina chinesa. Então, fazer essa associação de tudo isso é extremamente importante. Não é só suplementação. Mas eu acho que antes de você partir direto para a suplementação, é tentar entender se tem algum fator, como, por exemplo, o que eu venho falando aqui, do TSH, do T4 livre, que precise ser avaliado e justifique essa sua perda. Por que aconteceu a perda? Você tem alguma alteração na tireoide? Foi realmente ao acaso, uma alteração cromossômica? Você tem um fator de idade, né? Ou tem alguma trombofilia? Então, são todas essas investigações que a gente precisa, tá? Quando a gente tem suplementação, hoje eu até coloquei um vídeo, né? O principal suplemento que você precisa usar é o metilfolato. Ele é o básico, porque as vitaminas do complexo B, e o metilfolato é uma vitamina do complexo B, ela vai ajudar a melhorar não só a questão da qualidade do óvulo, mas vai prevenir um defeito de fechamento do tubo neural. Então essa é uma vitamina que não pode faltar. Você vai associar ainda ômega 3, você pode associar o NAC, você pode associar
No caso da síndrome de ovário policístico também é o inositol, principalmente se você tiver resistência insulínica, né? A coenzima Q10. Então são diversas vitaminas que você pode associar nesse período, tá? Obrigada, Nayana. Vocês que engrandecem aqui com as perguntas. Vamos lá, dosei o estradiol do terceiro dia do ciclo. Estou monitorando reserva ovariana mesmo e fazendo ultrassom seriado. Maravilha, é isso aí. O caminho é esse. O caminho é realmente investigar, tá? Deixa eu tentar dar um pouco mais de orientação em relação a essa questão dos exames para avaliação de reserva ovariana. Então, um exame bastante fiel à reserva ovariana é o hormônio antimileriano. Ele pode ser dosado em qualquer fase do seu ciclo menstrual, não precisa ser dosado só na primeira fase, tá? Você não necessariamente precisa parar a pílula, por exemplo, para dosar um hormônio antimileriano, né? Quem está pensando em planejamento familiar, quem está pensando em quando vai começar a tentar engravidar. A gente geralmente sabe que o hormônio antimileriano pode reduzir em torno de 20% quando a gente faz essa dosagem com a pílula, então é só fazer esse ajuste, tá? Mas o hormônio antimileriano avalia a reserva ovariana muito bem e ele pode ser feito em qualquer momento do ciclo do seu período menstrual. E ele tem pouca variação interciclo, ou seja, se você dosar no seu ciclo de janeiro, ele vai ter uma variação muito pequena em relação ao seu ciclo de fevereiro e em relação ao seu ciclo de março, tá? Então é um exame extremamente importante e interessante para avaliar a reserva ovariana. Reforço aqui que reserva ovariana não significa que você não possa engravidar, ele só é realmente um sinal de alerta, né, de se você pode tentar medidas talvez com menores chances, né, de assertividade naquela gravidez, tratamentos menos complexos, quanto tempo você pode investir nesse tipo de tratamento, e ele vai te dar uma clareza também qual é a expectativa de resposta se você passar por um estímulo ovariano, como uma fertilização, como um congelamento de óvulos, quantos óvulos de expectativa você vai ter para ter de resultado, tá? Então ele não é sinal de infertilidade. Aline, querida, olha ela aí, melhor doutora, anos e anos cuidando de mim, semana que vem estão aí. É sempre um prazer te receber, vem sim. A Aline é uma paciente muito querida, um beijo. E aí, o outro exame, né, que avalia a questão da reserva ovariana é justamente essa combinação FSH e estradiol. Então, você dosar o FSH ou o estradiol para avaliar reserva ovariana, aí sim precisa ser na primeira fase do seu ciclo menstrual, ou seja, do 2º ao 5º dia do ciclo. O ideal é que esse FSH esteja abaixo de 10 e o seu estradiol também não esteja elevado, né? Esteja abaixo de 60, tá? Então, se você vem um estradiol baixo, se você tem um FSH baixo, abaixo de 10, mas um estradiol já elevado nessa fase, provavelmente você já tem uma reserva comprometida, porque o seu FSH está ficando baixo, porque o estradiol está aumentando muito rápido. Então, é uma coisa pra gente ficar realmente, é um parâmetro pra gente ficar atento sobre a reserva ovariana. Mas o FSH e o estradiol, diferente do antimileriano, pode ter uma variação entre os ciclos, um pouco maior. Então, se você dosa no ciclo de um mês, pode ser ter uma variação em relação ao ciclo do outro mês. Então, às vezes é interessante dosar mais de uma vez. E a contagem de folículos antrais, que é feita com ultrassom transvaginal, e é justamente feita na primeira fase, entre o 2º e o 5º dia do ciclo, em que a gente conta quantos folículos abaixo de 10 milímetros tem em cada ovário. A gente soma os dois lados. O ideal é que a gente tenha 8 ou mais para a gente ficar um pouco mais confortável em relação à nossa reserva ovariana. Agora é importante dizer, né, que essa quantidade de folículos, esse valor de antimileriano, do FSH, do estradiol, vai ter uma avaliação importante quanto à idade. Então, se você tem, por exemplo, 8 folículos antrais, mas você tem 20 e poucos anos, para essa mulher não é esperado essa contagem. A gente espera numa mulher de 20 e poucos anos uma contagem de folículos antrais maior. Então já é um parâmetro, apesar de poder ser uma reserva ovariana considerada normal, o antimileriano acima de 1,2 é considerado normal, dependendo da faixa etária, pode sim ser um sinal de alarme para que aquela mulher possa ter uma reserva já menor do que o esperado, do que a média populacional para a idade,
e a gente tenha que ficar atento se ela não é uma candidata, por exemplo, a antecipar o seu planejamento familiar ou a fazer o congelamento de óvulos, tá? Doutora, meu antimileriano está 0,54, tenho 41 anos, descobri trombofilia depois de 2 perdas. Tenho SOP e resistência insulínica. Tenho chances de engravidar naturalmente? Kelly, pra gente saber se você tem chance de engravidar naturalmente, o antimileriano não me responde isso, tá? O fato, a princípio, de você ter SOP, resistência insulínica e a trombofilia também não. A trombofilia, ela não dificulta você de engravidar. Dependendo do tipo de trombofilia, pode levar a um aumento de chance de aborto, de perda, mas não necessariamente de engravidar, tá? Então, isso é uma questão também de avaliar o tipo de trombofilia. Se você faz um tratamento para essa trombofilia, como entra com uma enoxaparina, né, uma medicação anticoagulante, às vezes entra com AS, então você pode minimizar o efeito dela, né? Então, isso não seria a causa, às vezes, da sua perda. Agora, o que a gente precisa saber, se você consegue engravidar naturalmente, primeiro, as trompas estão adequadas, o espermograma está adequado. Isso é o principal fator se você vai conseguir engravidar naturalmente ou não. Fora isso, a questão da idade. Como eu falei, a principal causa de abortamento, né, e o índice de infertilidade aumenta com a idade, justamente por alterações cromossômicas. Então, aos 41 anos, a chance por mês de tentativa de você conseguir engravidar é em torno de 5 a 10%. Então, não é uma chance elevada, né? Então precisa realmente avaliar o tempo que você está tentando engravidar, se já foi avaliado a parte do seu marido, como que você está cuidando da sua fertilidade, da qualidade dos seus óvulos. Você precisa juntar forças e fazer tudo o que você pode para melhorar a qualidade do seu óvulo e a qualidade seminal do seu parceiro. E aí sim, tentar engravidar. Agora, se você já vem há um tempo tentando engravidar naturalmente e a gravidez não vem acontecendo, você precisa partir para uma investigação mais aprofundada e talvez para um tratamento de reprodução humana assistida, tá? Então, a investigação é importante para isso, para te dar essa clareza do que você precisa fazer, se realmente você pode continuar tentando essa gravidez natural ou se você precisa também aprofundar a sua investigação em algo que você precise nortear um tratamento, por exemplo, tá? Tempo é fertilidade, Kelly. Então, buscar informação é extremamente importante, tá? O parceiro precisa ser avaliado também. Enfim, vamos lá. O que eu tô falando aqui, Kelly? Olha só, nem toda a questão da implantação é só alteração cromossômica. É um principal fator, né? Mas a gente tem também o metabolismo desse embrião. Então, é um embrião, às vezes, que tem um metabolismo um pouco menor, que tem uma qualidade um pouco menor de aspecto morfológico. Eu não tenho como te dar essa certeza se é isso ou não, mas depende do tempo que você está tentando engravidar. Tá? Então, se você descobriu a trombofilia agora, avalia de você realmente tentar mais um tempo, né? E aí, acontecendo a gravidez, tratar essa trombofilia, tá? Isso eu gosto muito de individualizar, sabe? Porque existem a trombofilia que tem relação com o abortamento, é a síndrome de anticorpo antifosfolipídica, que é realmente a clássica, né? Que tem muita comprovação, que realmente a gente precisa tratar. As outras, né, já passaram em alguns momentos, né, na investigação, na ciência, de que tinham mais relação, hoje tem menos, mas eu gosto muito de individualizar e dividir isso com a paciente, tá? Tenho SOP, estou há 3 anos tentando. Ótimo, Xara. A minha tireoide deu ótima, maravilha, é isso aí. Então, assim, a única questão que a gente precisa entender é se você, esse período de tentativa que você está fazendo, de 3 anos, você estava tendo ciclos regulares ou irregulares, tá? Porque se você estava tendo ciclos
regulares, é importante aprofundar essa investigação. O fato da gente, quando tem, por exemplo, né, um sobrepeso e não está menstruando regularmente, se a gente reduz 5 a 10% do nosso peso, a gente aumenta a chance de voltar a ciclar de forma natural e, consequente, aumenta a chance de conseguir engravidar. Então, essa perda de peso é extremamente importante para quem quer engravidar. Engravidar com sobrepeso, obesidade e engravidar com baixo peso são os dois extremos, né, fatores de risco para a gente ter alguma dificuldade de engravidar e ter também alguma alteração nesse período de gravidez. Então, engravidar num peso adequado é extremamente importante. Isso que você fez de perder esse foco na atividade física, né, e focar nos exames, o caminho é esse mesmo, tá bom? Muito bom. Quando faço a dieta, minha menstruação desce todo mês normal. Isso aí. O nosso corpo fala, né? Eu sempre falo isso, que o nosso corpo dá sinais. Então, por exemplo, quando a gente tem alterações na tireoide, né? Às vezes a gente pode nem ter dosado, né, o hormônio da tireoide, mas se a gente tem uma queda de cabelo, se a gente tem uma constipação, se a gente tem uma unha mais quebradiça, se a gente está muito sonolenta, ganho de peso ou até perda de peso excessiva, uma pele muito seca, isso são indícios de que pode ter alguma disfunção da tireoide. Quando a gente tem uma resistência insulínica, a gente pode ter o que a gente chama de acantose nigricans, que são marcas mais escurecidas, frequentemente na nuca, axila, virilha. Então, ficar atento a isso, o nosso corpo fala, ele dá sinais que às vezes tem alguma coisa alterada. Tá? Então, se você tem uma menstruação irregular, se você tem um fluxo mais aumentado, um fluxo muito pequeno, só desce borra, se você está tendo escape, se você tem muita cólica, são todos indícios que o corpo está dando que pode ter alguma coisa que você precise aprofundar a sua investigação, tá bom? É porque o que acontece, Chara, não é só tomar suplemento, né? A fertilidade ela é mais complexa do que só tomar suplementos. Quem dera fosse só isso. Mas a gente precisa realmente focar num todo, num conjunto. Então, atividade física, alimentação, suplementação, práticas da medicina integrativa, práticas da medicina chinesa, tudo isso vai fazer com que você se aproxime e acelere a chegada desse positivo, tá? Para SOP, o inositol é interessante, ômega 3, o NAC, se você tá com menstruação irregular. Então, são vitaminas e suplementos interessantes para você associar se você tem síndrome de ovário policístico. Mas você precisa avaliar se as suas trompas estão normais, se o espermograma do seu marido está normal, porque não é só essa parte de SOP que causa a dificuldade de engravidar, tá? E você já está tentando há um tempo, então não pode mais perder tempo. Se você tenta engravidar por mais de um ano e a gravidez não acontece, você tem que aprofundar a sua investigação. 85% dos casais que tentam engravidar vão engravidar ao final de um ano. Ao final de 2 anos, 90% dos casais vão engravidar. Então, se você não engravidou com 1 ano, você precisa aprofundar a sua investigação. Não espere mais, tá? E o parceiro também precisa fazer exames. Agora, se nesse período de 1 ano de tentativa, né, você começou a tentar e o seu ciclo está irregular, você está tendo cólica, né, você está notando algum sinal diferente, você está tendo queda de cabelo, você está tendo unha quebradiça, muito constipado, tem alguma coisa, seu corpo tá sinalizando para você. Então não precisa esperar esse 1 ano. Já faça a sua investigação. Senão você perde tempo. Então, se o seu corpo der sinais, por isso que é tão importante essa conexão consigo mesmo, porque o corpo dá sinais. E você precisa estar conectada para conseguir ter essa percepção. Se você pode continuar esperando 1 ano ou se você deve antecipar essa investigação para conseguir engravidar mais rápido. Se você já tem um diagnóstico antes de SOP, de endometriose, né, ou de baixa reserva, o ideal é que você já adiante e já parta para uma investigação mais aprofundada. Você não precisa esperar 1 ano de tentativa. Tempo é fertilidade. Focos iniciais de endometriose profunda é porque está no início e a menstruação pode atrasar? Não, na verdade, vamos lá. A endometriose é quando as células do endométrio se implantam por fora do útero. Elas podem ser consideradas profundas quando tem um tamanho maior do que 5 milímetros. Isso é uma endometriose profunda. Então, por exemplo, hoje mesmo atendi uma paciente que tem uma clínica típica de endometriose.
uma dor, uma cólica incapacitante que a faz vomitar, que a faz numa emergência por conta de tanto desconforto, né, no período menstrual, e que só aparece no período menstrual. Tem cara de endometriose isso. Só que ela fez uma ressonância que não identificou nada. De duas, uma. Ou ela não tem endometriose profunda, porque a ressonância ela é boa para ver endometriose profunda, ela é boa para ver a endometriose do ovário, que é o endometrioma, mas ela não costuma conseguir ver a endometriose superficial, que também pode dar uma clínica bem característica. Ou ela fez no local em que a qualidade do exame não é tão adequada. Então são essas duas possibilidades para a gente às vezes não conseguir fazer o diagnóstico da endometriose. Mas quando a gente tem uma clínica muito característica, a gente deve prosseguir considerando que aquela paciente tem a endometriose, tá? Então endometriose profunda, sinais de endometriose profunda... É porque está no início? Não, não tem relação nenhuma. Então, se você tem um exame que fala que você tem endometriose profunda, você tem endometriose, tá? E a endometriose não tem relação nenhuma com atraso menstrual. Algum outro motivo levou ao seu atraso menstrual que não tem relação com a endometriose. Minha esposa está atrasada 2 e sente cólicas graças a dores na lombar. Reescreve pra mim, Emerson, que eu vou te ajudar aqui a entender o que tá acontecendo com a sua esposa. Eu não entendi. 2 ressonâncias, uma deu endometriose e a outra não. O que eu faço? Não tenho sintoma nenhum. Ótimo, Lara, boa pergunta. Vamos lá. Entre as 2 ressonâncias, tá? Você fez alguma medida de tratamento? Porque às vezes você faz uma ressonância em que você diagnostica uma endometriose, mas ao longo desse período você conseguiu implementar medidas que podem ter diminuído aquele foco. E aí a ressonância não identifica mais, tá? Então é uma possibilidade da segunda ressonância não ter identificado. Ou porque o foco deu uma diminuída, porque você implementou algumas medidas, ou porque a qualidade foi pior, quem laudou não teve um olhar tão cuidadoso. Então são essas possibilidades. Agora, você tem uma ressonância que uma deu endometriose e a outra não, e você não tem sintoma. Ok, e aí? A gente não trata papel, a gente trata clínica. O que você tem clinicamente? Você está tentando engravidar? Você tem alguma alteração tubária? O que é? A gente precisa entender melhor o que isso tem de relevância na sua condução, entende? Se você quiser, coloca aqui que a gente vai debatendo isso. Deixa eu ver, Emerson, você colocou 12 dias. Minha esposa está atrasada 12 dias e sente cólicas fracas e dores na lombar. Bom, se vocês estão tentando engravidar, a primeira coisa, se está atrasada, é fazer um beta-HCG, tá? Então, se você tem atraso menstrual, primeira coisa que você precisa fazer é fazer um beta-HCG. Ah, doutora, mas eu tento engravidar e não tô conseguindo, então nem vale a pena fazer o beta-HCG. Não, tem que fazer, porque pode ser que a gravidez tenha acontecido e muitas vezes é a primeira coisa que a gente precisa excluir. Tá? A gravidez é a primeira hipótese quando a gente tem um atraso menstrual e a gente precisa excluir. Até porque às vezes a gente entrar com algumas medicações para fazer essa menstruação descer, é importante saber se você está gestante ou não. Qual é a condução que a gente vai ter. Então, excluir gravidez é o primeiro ponto. Segundo ponto, precisa avaliar o hormônio que eu falei hoje. Avaliar tireoide, TSH, T4 livre. Ela está com alguma disfunção na tireoide? Porque disfunção na tireoide pode levar também a uma irregularidade menstrual, a um atraso menstrual. Então, precisa avaliar a tireoide dela. Precisa avaliar também se ela tem, por exemplo, uma síndrome de ovário policístico. Esses atrasos são recorrentes, então tudo isso é importante. Agora, se for um episódio isolado, excluiu gravidez, né? Ou seja, não está grávida, tireoide está normal funcionante, está tudo normal, o que você pode avaliar foi isolado? Foi só um mês? Teve algum estresse? Teve alguma situação? E observar. Provavelmente ela teve nesse mês uma ovulação mais tardia, né? E às vezes as situações de estresse podem desencadear alterações no nosso ciclo. Então é entender se é uma coisa repetitiva, se é uma coisa pontual, tá? Estou tentando engravidar, já tive 2 perdas e tentando há 6 meses e não consegui ainda. Ah, você tem endometriose, né, Lara? Já tive 2 perdas
e tentando há 6 meses. Não, essas 2 perdas foram nesses últimos 6 meses? Foi nesse intervalo? Precisa aprofundar. Seu marido já fez exame de espermograma com fragmentação de DNA? Isso é um fator que pode levar ao aborto, tá? Então ele também precisa aprofundar a investigação dele. Você tem adenomiose? Você tem alguma trombofilia? Tua TSH e T4 livre estão adequados, né? Qual é a sua idade? Tudo isso são questionamentos importantes para a gente entender a causa dessas perdas. Dor na lombar. Dor na lombar pode ser um indício de endometriose, tá? Você falou que não tinha sintoma, mas pode sim ser um sinal de endometriose. Tenho síndrome de ovário policístico. O que faço? Letícia, primeira coisa, se você tem síndrome de ovário policístico, saber o seguinte: está tentando engravidar ou não está tentando engravidar nesse momento? Qual é o padrão seu? Você tem menstruação irregular? Você tem uma menstruação regular? Então, isso vai nortear muito a sua condução. Mas independente se você quer engravidar ou não, o tratamento da base da síndrome de ovário policístico não é tomar pílula. O tratamento base da síndrome de ovário policístico é mudanças no estilo de vida. É isso que vai fazer com que a sua menstruação fique regular, com que você tenha menos sintomas de acne, menos sintomas de queda de cabelo, de pelo, essa mudança no seu estilo de vida, estar dentro de um peso adequado, fazendo a suplementação adequada, reduzindo os índices de resistência insulínica, tá? Então isso é a primeira coisa que você precisa fazer, melhorar o estilo de vida, alimentação, atividade física, suplementação, para regularizar a tua menstruação, tá? Diminuir a resistência insulínica. Ó, Kelzinha colocou, Kel, viu? Você não me falou isso lá no direct, hein? Que tava com hipotiroidismo. Bom, a Kel colocou aqui, ó, menstruou 2 vezes, tá com hipotiroidismo. Então, se o hipotiroidismo não está controlado, a gente precisa controlar esse hipotiroidismo, porque ele pode sim ser a causa dessa irregularidade menstrual. Agora, se você está tomando a levotiroxina e a sua tireoide está regulada, mesmo que você tenha o diagnóstico de hipotiroidismo, se esse hipotiroidismo está controlado, não é essa a causa da sua irregularidade menstrual. Então, só vai ser a causa da irregularidade menstrual se você realmente não tiver com TSH adequado. E eu lembro que o TSH adequado é entre 0,1 e 2,5, tá? Então, precisa avaliar. Se quiser, pega lá teu exame e diz pra gente quanto que tá o seu TSH, que a gente aprofunda aqui a tua avaliação. 2,65 é ok. Avalie de novo, dosa de novo, porque como eu falei, né, o limite é 2,5, então tá bem próximo do limite. E existe uma variação mês a mês. Então, se você dosa um mês e tá 2,65, mas no outro tá 2,4, 2,3, aí tem que realmente individualizar muito se vale a pena. Agora, se você colocou, né, que você teve... se você já teve perdas gestacionais, né? Tive 2 perdas, talvez seja interessante avaliar o seu anti-TPO, né? Se tem algum anticorpo contra essa tireoide, mesmo um TSH e limítrofe, se vale a pena suplementar a levotiroxina, tá? Então, individualizar essa conduta com o teu médico que tá te acompanhando, pelo histórico de perdas, um TSH limítrofe, avaliar o seu anticorpo antitireoide, se vale a pena complementar com a levotiroxina, tá? Estou tomando por ano de 25, ótimo. Então segue acompanhando e vê se precisa aumentar a dose ou não, tá bom? Maravilha. Vamos lá, coloquem mais aqui algumas dúvidas, senão a gente vai se encaminhar realmente para a finalização aqui da nossa live. Se vocês têm mais alguma dúvida relacionado a exames, podem colocar aqui para mim, tá? Então lembrando, né, os principais exames que a gente quando... Difícil falar assim os principais, né? Todos os exames, mas assim, exames essenciais para quem quer engravidar ultrassom transvaginal, pode ser de primeira fase, segunda fase, seriado ou com preparo intestinal. Cada um vai ver uma abordagem, um aspecto melhor, né? Então depende do que a gente está querendo avaliar. Dosar exames da sua tireoide, TSH, T4 livre, para avaliar um hipotiroidismo, um hipertiroidismo. Com isso a gente minimiza o risco de um aborto. E avaliar a tua insulina, reduzindo a resistência insulínica. O ideal é que sua insulina esteja abaixo de 8, se você quer engravidar, para não ter um risco de um diabetes gestacional e para ter uma qualidade de óvulos adequada, tá? TSH alterado pode normalizar com uma reeducação alimentar?
Geralmente não, depende do valor, mas geralmente não. O ideal é você realmente fazer a suplementação, tá? Gente, coloquem mais aqui algumas dúvidas, senão eu vou finalizar, né? Vocês sempre engrandecem aqui a nossa live. Eu lembro sempre aqui, né, que é importante essa avaliação do parceiro também. O parceiro também precisa ser avaliado, senão a gente não tá fazendo essa avaliação completa. E tempo é fertilidade, então a gente tem que investigar o casal como um todo, tá? Não, Letícia, você está confundindo. Em nenhum momento foi falado de endometriose nesse seu laudo de ultrassom. Você colocou aqui, né? O laudo tá endométrio heterogêneo, espessado, ovário policístico. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Endometriose não é uma questão de dentro do útero. Endometriose é quando as células estão por fora do útero, tá? Então não tem relação. O que acontece é que quando a gente tem síndrome de ovário policístico, se a gente tem ciclos muito irregulares, se a gente fica muitos meses, às vezes, sem menstruar regular, o nosso endométrio pode ficar mais espesso, mais aumentado, gordinho de tamanho, tá? Então isso é comum se você tem uma menstruação irregular, isso pode acontecer. E isso pode, se você quer engravidar, isso pode dificultar engravidar. Então precisa realmente fazer esse ajuste, tá? Ultrassom com preparo intestinal é tão bom quanto a avaliação por ressonância pélvica da endometriose. O que acontece é que a ressonância pélvica, o ideal é que ela seja feita, né, por alguém, assim como o ultrassom transvaginal com preparo intestinal seja feito por uma pessoa extremamente experiente naquela técnica. E a ressonância da pelve não é qualquer ressonância. O ideal é que seja uma ressonância magnética da pelve com contraste venoso, gel vaginal, solução salina retal. Isso tudo são formas de contrastes que aumentam a captação, a capacidade daquele exame detectar, a sensibilidade daquele exame detectar alguma alteração, tá? Então, se você fizer um ultrassom com preparo intestinal, não é qualquer ultrassom transvaginal, é um ultrassom com preparo intestinal, com uma pessoa com expertise para investigar a endometriose, tá ótimo. Ovulo, mas não engravido. Qual deve ser o motivo? A gente vai ter uma live sobre isso, você viu? Vê lá no meu feed, a gente tem o nosso cronograma de lives desse mês de maio, sempre às terças-feiras. Então, a cada terça-feira eu vou trazer um mês. E você acertou, Kelzinha. A gente vai ter justamente essa aí. Ovulo, mas não engravido. O que deve ser? A gente vai ter essa live agora em maio. E vai ser uma hora inteirinha pra gente discutir e conversar sobre isso, tá? Então não perde, já vê a data, já que você tá interessada por esse tema, já vê a data e anota na sua agenda pra gente estar junto, tá bom? Quero agradecer então vocês, obrigada pela participação, vocês sempre, como eu falo, né, trazem luz e engrandecem com as dúvidas de vocês, espero poder ajudar vocês sempre, né, trazendo bastante informação de qualidade, porque tempo é fertilidade e a gente precisa realmente aprofundar a nossa investigação para ter clareza do que vocês precisam fazer para esse positivo chegar, tá bom? Um beijo, boa noite, até mais!